Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais com você a respeito dos tipos de investimento. Afinal, quais são os melhores investimentos que existem? Então, hoje nós vamos entender as três principais classes, os três principais tipos de investimento que estão disponíveis no mercado financeiro. Nós vamos entender um pouquinho sobre como cada classe funciona, quais as opções que eu tenho em cada classe, se é melhor para o curto prazo, o que é melhor para o médio prazo, para o longo prazo. A gente também vai entender um pouquinho a diferença entre investir e especular, tá? Então, te convido a ficar até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Então agora, vamos entrar aqui ó, na tela do meu computador e eu vou te mostrar tudo isso. Agora chegou o momento de escolher os ativos para investir. E no mercado financeiro, se nós colocarmos assim de uma forma bem generalista, tem basicamente três tipos de investimento, que são títulos públicos, ou seja, o que são títulos públicos? É você basicamente, de uma forma assim bem simples, você emprestar o seu dinheiro para o governo, tá? Você comprar dívidas do governo. Então, você vira um credor do governo, ele te paga uma remuneração em cima desse dinheiro que você emprestou. Outra forma é títulos privados. Então, você pode emprestar dinheiro, por exemplo, para os bancos, através de CDBs, de LCIs, LCAs, ou você pode emprestar através de títulos privados para empresas também, né, através de debêntures, por exemplo, né? Mas, assim, a grosso modo, então, é para empresas privadas, tá? Então, você também pode ser o credor de empresas privadas. E a outra forma é como acionista, ações. Aí você não está emprestando dinheiro da empresa para a empresa, você está se tornando uma espécie de sócio da empresa. Então, você vai ganhar, ser remunerado como um acionista. Então, conforme a empresa cresça, as tuas ações crescem também. Conforme a empresa amadureça e comece a pagar juros e dividendos com regularidade, você, como um acionista da empresa, recebe aquilo, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Existem quatro classes que nós podemos encaixar esses investimentos e aí vai de acordo com o teu objetivo, tá? Então, recapitulando, primeiro descobrir o seu perfil, depois olhar esse nicho de investimentos que eu apresentei agora e agora entender qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer com o seu dinheiro. Você precisa de ativos para construir a tua reserva de emergência, né? Você já tem uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que, se acontecer alguma coisa, você vai poder usar, né, por 6 meses, por um ano, se você ficar impossibilitado de trabalhar. Então, existem ativos específicos para a reserva de emergência. Existem ativos que geram renda. Então, não, eu já montei a minha reserva de emergência, agora eu quero gerar renda. Eu quero receber juros todo mês, eu quero receber dividendos todo mês. Então, nós temos ativos específicos que geram renda no mercado. Ou não, ativos de crescimento de capital. Então, eu posso até abrir mão de receber um juro mensal, mas eu quero que o meu montante principal ele cresça de uma forma bem constante, né, e bem relevante. Então, eu busco o crescimento do meu patrimônio. Então, esses três pontos aqui entram bem na questão de investimentos, tá? E existe um último ponto aqui que eu acho importante comentar, que são derivativos e day trade, tá? Isso aqui também está dentro do mercado financeiro, mas isso aqui não é considerado investimento, tá? É uma forma lícita, bacana de ganhar dinheiro dentro do mercado, mas ele não faz parte de um escopo de investir, tá? Ele faz parte do escopo de especular. Então, você pode também transformar o mercado financeiro na tua fonte de renda principal ou complementar a tua renda especulando. Mas aí é um outro cenário, eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um aqui. Então, ativos de reserva de emergência é um dinheiro para o seu curto prazo. Por quê? Se acontecer uma emergência hoje, você precisa do dinheiro hoje, né? No máximo amanhã. Então, esse dinheiro ele tem que estar em algum tipo de aplicação, em ativos,
que sejam possíveis de você resgatar no curtíssimo prazo e que tenham baixíssimo risco de oscilação, que esse patrimônio não oscile, seja uma coisa linear. Então, você abre mão de rentabilidade por questões de segurança, né? Porque é uma reserva de emergência. Os ativos que geram renda podem ser considerados ativos de médio prazo, então, porque no começo você investe um montante, você já começa a receber dividendos daqueles ativos, só que quanto mais você investe, maior vai ficando esse teus juros que você recebe, né? Esses teus dividendos. Então, no médio prazo, você começa a ter esse retorno, ter essa renda que você espera. E ativos de crescimento de capital, normalmente, eles são mais para o longo prazo. Então, as empresas, as ações, né, normalmente elas crescem muito. Se nós pegarmos assim, um horizonte de longo prazo, pegarmos um gráfico da Bolsa brasileira mesmo, e olhar quanto que era a Bolsa lá nos anos 80, anos 90, e quanto que está hoje, é um crescimento assim muito forte. O patrimônio multiplicou-se várias vezes no longo prazo, tá? E derivativos e day trade, como eu falei antes, entra na especulação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, um exemplo aqui de investimento em curto prazo para ativos de reserva de emergência, tesouro direto e renda fixa, fundos de renda fixa, enfim. Títulos públicos, né? Podem ser títulos privados também, mas é importante que você entenda que aquele investimento ele é líquido, ou seja, você consegue sacar a qualquer momento e ele não oscila. Você não corre o risco de ir sacar e ele está oscilado para baixo, né? Porque não faz muito sentido. Vamos dizer que você tem lá 50 mil reais na tua reserva de emergência, só que num investimento que oscila. E bem na hora que acontece a tua emergência, que se é uma emergência porque é algo que nós não podemos prever, ele está oscilado para baixo. Então não tem 50 mil lá, tem 30. E aí não resolve a tua vida, sabe? Então por isso que tem que ser um investimento seguro, líquido e que não oscile ou baixíssima oscilação. Investimentos de médio prazo, como eu comentei, para gerar juros e dividendos. Então, dois exemplos que eu trouxe aí são os FIIs, ou seja, os fundos de investimento imobiliário, os fundos imobiliários. Então, você pode colocar o teu dinheiro num fundo que compra imóveis, né? Num fundo que compra redes de shopping center, galpões logísticos, enfim, imóveis físicos reais. E aí você recebe um aluguel, né? Um dividendo mensal de acordo com o patrimônio que você investiu lá, tá? Cada fundo, existem dezenas de fundos imobiliários aqui no Brasil, cada fundo paga um percentual diferente de acordo com os riscos e tal. Então você também tem que fazer uma boa escolha, mas é essa possibilidade para te gerar renda. E large caps, o que seria esse termo large caps? Empresas que estão listadas na bolsa, né? Então aqui nós já estamos falando de ações, só que de large, empresas muito grandes, né? Então, por exemplo, o Banco Itaú. O Itaú, se você for acionista do Itaú, ele te paga um dividendo mensal. Por quê? Porque quando você é acionista da empresa, você investiu dinheiro na empresa e a empresa ela usa aquele dinheiro para o crescimento dela, né? Só que você pega uma empresa muito grande, tipo um Itaú da vida, que ele já é muito grande, né? Então, qual que é a possibilidade do Itaú dobrar de tamanho daqui a um ano? É baixíssima. Por quê? Porque já é muito grande, né? Qual que é a possibilidade de uma Ambev dobrar de tamanho? Enfim, então você colocar, você se torna acionista e essas empresas elas são muito capitalizadas, elas têm muito dinheiro em caixa, então por isso elas devolvem em forma de dividendos para os acionistas todos os meses, ou a cada trimestre, ou uma vez por ano. Cada empresa tem as suas regras também, tá? Exemplos aqui daí de crescimento de longo prazo, o mais indicado daí já são as ações small caps, ou seja, ações de empresas menores, que ainda não estão muito bem consolidadas, que têm uma possibilidade de crescimento ainda muito grande. E aí elas não vão te pagar dividendo mensal, por quê? Porque o dinheiro que você investe nelas, ela vai reinvestir para aumentar o negócio e dobrar o tamanho. Por outro lado, as tuas ações tendem a valorizar muito mais, né? Então, se você compra uma boa empresa, small cap, que ela é pequena dentro da bolsa de valores e você carrega ela no longo prazo, a tendência é que esse teu patrimônio ele se multiplique várias vezes, tá?
E um exemplo aqui de especulação que eu falei é mini contratos, opções, né? Então, isso é como eu falei, é uma forma lícita, válida. Eu já fiz isso, tá? Só que é muito importante você estar atento a isso, porque muitas pessoas acham que o mercado financeiro é só isso. É só essa parte de compra e venda, de ficar o dia inteiro na tela do computador, vendo gráfico, piscando, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. E isso, como eu falei, é especulação, uma coisa válida. É possível ganhar dinheiro? É possível. É difícil? Muito difícil, mas é possível, tá? Mas isso não é investir. Então, se você ouve alguém falar, não, eu estou investindo na bolsa, o que você faz? Eu faço day trade, né? Não, ele não é um investidor, ele é um especulador, tá? Então, é só para a gente ter ciência disso mesmo, né? E já ir se acostumando. Beleza? Vou parar por aqui. Aos pouquinhos aí a gente vai se aprofundando no mundo dos investimentos, se esse for a escolha de vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima.